fazer esse giro, vamos trazer o nosso primeiro convidado de hoje, Elson Yassuda, estrategista da Safari Capital. Elson, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente na BMC News. Um bom dia para você. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu queria começar nosso assunto falando um pouquinho. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que o desempenho do PIB com um crescimento de 7,7% neste terceiro trimestre foi frustrante e fruto da desorganização do governo. A minha pergunta é a seguinte: você acha que faltou realmente alguma coisa? Você acredita que o governo poderia ter feito algo a mais para que o PIB viesse dentro da previsão de alguns setores do mercado que estavam ali esperando algo próximo dos 9%? Não, acho que não, né? A recuperação do PIB do terceiro TRI é simplesmente um reflexo da queda muito intensa que a gente teve no segundo e no final do primeiro. Você vai na economia e você tem, na verdade, por outro lado, você tem estímulos fiscais muito fortes que estão passaram pela atividade ao longo do terceiro e ainda tem alguma coisa aqui no quarto TRI. Então, não vejo tanto uma questão de policy aí. O que eu acho que o presidente Rodrigo Maia tem um ponto é na agenda de reformas, né? A gente devia estar aproveitando esse período aqui para avançar tanto a questão dos gatilhos quanto a questão da reforma tributária administrativa. E esses pontos estão parados no Congresso ainda. Justamente até que eu queria falar sobre isso, sobre a questão da reforma com você. Havia essa esperança da reforma tributária ser votada nesse ano, após o segundo turno das eleições municipais, pelo menos isso que estava sendo falado há poucos dias atrás, mas pelo visto, pelo jeito, ela deve ser votada somente mesmo depois da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Isso sem falar também da reforma administrativa, que também estava ali na fila. Você acredita que essas incertezas sobre as reformas, elas estão atrapalhando um retorno mais rápido da nossa economia? Olha, eu acho que o que é um grande motor da recuperação agora é o ciclo. E aí a gente está com taxas de juros baixas. Se você reduzir um pouco a inclinação da curva, a parte longa da curva ainda está muito elevada, e aí tem um papel de governo, Congresso, etc., eu acho que a gente faz uma recuperação cíclica bastante forte, o mundo está empurrando a gente, no fundo, né? Isso ajuda bastante. Mas para te responder, eu diria que não seria tanto a tributária administrativa no curto prazo, essas são agendas fundamentais, mas agendas mais a longo prazo, acho que a agenda curta seria você restabelecer o equilíbrio fiscal. Para isso, eu acho que você precisa de duas coisas. O primeiro desafio acho que a gente está passando, que é voltar ao teto de gastos no ano que vem. Era um desafio, porque você tem um auxílio emergencial, ele acaba no final do ano, tinha muitas forças políticas querendo estender o auxílio, e aparentemente o auxílio vai acabar, a gente volta para o Bolsa Família, não é a solução ideal, foi um problema de ausência de liderança, ausência de acordos, mas a gente volta para o teto de gasto no ano que vem, isso é muito positivo. O segundo ponto, aí era você criar condições para o teto de gastos permanecer nos anos subsequentes. 22, 23, e aí a PEC dos gatilhos era fundamental. Essa ficou para o ano que vem, aparentemente, né? Tá difícil de tramitar. Falando nessa questão ali do teto de gastos, justamente isso que você estava falando ali, dessa questão de não furar o teto, inclusive até desistindo de programas de prorrogação do auxílio emergencial, vamos pensar aqui, eu queria saber a sua opinião, vamos pensar num cenário que o teto não seja respeitado. Quais poderiam ser as consequências disso para a economia e para o mercado? São péssimas, né? Você vai abortar toda a história de crescimento. No primeiro momento você vai ver essa curva inclinando, o investidor pedindo muito prêmio para financiar o governo brasileiro, e esse prêmio é crescente no tempo. A gente vai ver essa dificuldade, esse receio em financiar o governo, fazendo com que essa liquidez transborde para outros ativos, dólar, ativos lá fora. A gente já está com inflação corrente mais alta, isso pode gerar uma desencoragem de expectativas e a gente pode entrar num ciclo inflacionário provocado pela desancoragem fiscal. Tá? Os economistas chamam isso de dominância fiscal, é o equilíbrio que a gente teve lá no final do governo Dilma. Eu acho que os players políticos de Brasília têm um recall muito forte desse período. E também por isso eles estão evitando
isso está muito claro no discurso deles, violar o teto de gastos, né? Então, apesar da vontade muito grande de prorrogar o auxílio, o teto de gastos virou uma premissa para o ano que vem.